pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula conceitual da disciplina de metodologia da alfabetização. E hoje eu falo com vocês, alunos de psicopedagogia e também alunos do curso de pedagogia. Então, é uma disciplina comum que vai atender aos dois cursos, porque ambas precisam conhecer o processo evolutivo da alfabetização, o processo evolutivo do ler e do aprender. Então, você que está no curso de psicopedagogia e você que está no curso de pedagogia, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina. Eu sou a professora Márcia Previato, eu sou pedagoga, formada pela Universidade Estadual de Maringá, tenho especializações na área de docência no ensino superior, tenho especialização na gestão escolar, na educação infantil e nos anos iniciais, sou especialista também em educação à distância, tutoria e aprendizagem, sou também especialista em docência e tecnologia e mestre em educação. Atualmente sou coordenadora do curso de pedagogia, trabalho aí já no ensino superior há muitos anos e também fui professora da educação básica por mais de 10 anos, trabalhando com alunos em fase de alfabetização. Então, essa paixão pela alfabetização, ela veio da minha prática de muitos anos, trabalhando com crianças em processo de aquisição de leitura e escrita. Então, o que eu vou passar para vocês hoje, ele vem sim da literatura, mas ele também vem muito da prática que eu tive dentro de sala de aula. Então, nós vamos começar falando da primeira unidade, que ela é intitulada como o desenho como a primeira forma de representação da escrita. Então, a criança, quando ela ainda não tem domínio da escrita, o desenho é uma forma dela se comunicar. Então, esse é o assunto que nós vamos tratar na nossa primeira unidade. Para tanto, eu estabeleci aqui alguns objetivos de aprendizagem que vão nortear o nosso trabalho dentro dessa primeira aula. Vamos lá, então? O primeiro objetivo é entender a importância do desenho como a primeira forma da criança expressar o seu pensamento. Então, nós vamos compreender de que forma que a criança pode expressar aquilo que ela está sentindo por meio daquilo que ela desenha. Um dos objetivos é esse. O outro é compreender que o ato de desenhar proporciona à criança o desenvolvimento de diversas habilidades. Muita gente confunde e acha que o ato de desenhar ele vai desenvolver apenas a habilidade motora. E não, a habilidade motora ela é apenas um dos aspectos que a criança desenvolve com o ato de desenhar. Então, nós temos vários outros aspectos que nós vamos conhecer daqui a pouco, emocional, perceptual, o criativo, e não só o desenvolvimento motor, tá? O outro objetivo estabelecido para essa unidade é analisar os diferentes componentes do desenvolvimento no universo da aprendizagem infantil. Quais são os componentes que são desenvolvidos com o ato de desenhar? O quarto objetivo é entender as fases do desenho infantil. Quais são essas fases que a criança passa durante esse processo evolutivo? Nós temos aí algumas fases que a criança, desde a hora que ela começa a empunhar o lápis sobre uma folha, uma caneta sobre o chão, ou a parede, ou um giz na calçada. Então, nós vamos conhecer quais são essas fases que a criança passa até ela chegar na forma certa de desenhar, ok? O último objetivo é analisar os desenhos e reconhecer neles características presentes em cada fase. Então, eu vou trazer desenhos e nós vamos analisar para ver em que fase que cada criança está. Possivelmente, você já deve ter recebido o seu livro, já deve estar aí com ele em seu ambiente e você pode acompanhar aí esses desenhos, porque muitos deles estão presentes dentro do nosso livro da disciplina.
Então nós vamos começar falando a comunicação por meio do desenho. Nós vamos entender o quanto o desenho é importante para essa comunicação com a criança. Seja você um professor, seja você um psicopedagogo, um pai, uma mãe ou qualquer outro profissional da educação. Por quê? Porque o desenho é a gênese do processo da escrita. O que é gênese? É o início. Então, nós temos que compreender o desenho como o primeiro ato da criança, a primeira tentativa da criança para escrever, para se comunicar. Então, a criança, quando ela não tem ainda o domínio da leitura e da escrita, ela se comunica com a gente por meio do desenho também. Ao desenhar, a criança, ela expressa suas vontades, angústias, medos, emoções, usa a sua imaginação e criatividade. É um momento mágico para a criança. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Vocês já pararam para observar uma criança desenhando? Vocês já pararam para observar o quanto essa criança, ela coloca sobre a sua arte emoções, vontades, angústias, medos. Vontades, quando eu digo assim, às vezes você diz para a criança, olha, você vai fazer um desenho assim ou assado, a partir de uma história ou a partir de um contexto que você conversou com ela, e muitas vezes ela diz, eu não quero fazer. Ou então ela fala, oba, eu quero fazer. Então, nesse momento, você já consegue perceber essa vontade da criança, se ela quer ou não fazer. Aí muita gente diz, mas professora, e se ela não quiser fazer? O que eu faço? Estimula. Penso que eu consigo trazer para as aulas ao vivo algumas crianças para que vocês vejam, ao vivo ali as crianças desenhando. E já me surpreendi em algumas aulas, quando eu peço para a criança e ela diz, eu não quero desenhar isso, eu não vou desenhar isso. Aí eu vou conversando com a criança, eu vou fazendo a mediação e vou mostrando para ela o quanto é importante que ela desenhe, da forma como ela sabe, da forma como ela vê. Porque vocês vão ver mais para frente que a criança passa por processo. E às vezes o desenho da criança, ele a gente só consegue perceber a partir do momento que ela diz o que ela desenhou, porque aos nossos olhos, aos olhos de um adulto, aquilo não é percebível. Mas esse desenho faz muita diferença para a criança. Essa oralidade que é colocada, que a criança coloca para nós, é importante para que, quando ela chegue lá no processo da alfabetização mesmo, da aquisição, da escrita, da leitura, esse trabalho com a oralidade, ele precisa ser feito mesmo antes da criança começar a escrever, para que ela já organize ideias, para que ela já tenha coerência naquilo que ela fala. Porque uma criança que tem uma boa oralidade, possivelmente ela vai desenvolver uma boa escrita. Então, essa oralidade, ela precisa começar, não só começar, mas ela precisa estar presente nos momentos em que a criança desenha. Desenhar é sempre uma forma de registrar, de contar e de explicar. Se você conhece alguma criança, se você é pai, se você é mãe, se você já é professor, se você já é qualquer profissional da educação e já teve a oportunidade de ver a criança desenhar, geralmente quando ela desenha, ela sabe o que ela quis desenhar. E ela te diz, olha, eu desenhei um super-herói que eu vi no filme com a minha mãe na semana passada. Então, é uma forma de registrar, de explicar alguma coisa. E muitas vezes nós não damos a devida importância ao desenho que a criança faz. Tá? O desenho nos mostra, ele tem um poder de avaliação, seja essa avaliação pedagógica, seja essa avaliação psicológica. Todavia, que fique bem claro aqui que o nosso olhar para essa disciplina, para esses desenhos e para
os outros conteúdos que virão, é um olhar pedagógico. Nós não somos psicólogos, nós somos psicopedagogos, nós somos pedagogos, né? Cada um aí dentro da sua graduação. Então é com um olhar pedagógico, para que eu entenda se essa criança está dentro de um processo normal ou se nós precisamos fazer alguma intervenção diferente para que ela progrida né, no processo evolutivo aí, né, que ela comece de um determinado nível e que ela alcance em uma determinada idade um outro nível, que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Então, ao desenhar, a criança comunica graficamente algo que poderia, na maioria das vezes, ser comunicado com palavras, gestos ou sons. Mas, às vezes, a criança não tem vontade de falar. Ela quer mostrar para você por meio do desenho. Por isso que o nosso olhar atento ao desenho da criança é importante. Porque muitas vezes nós conseguimos perceber algo a partir do desenho que a criança faz. Desenhar para a criança é um ato muito significativo, principalmente quando a linguagem escrita ainda não é de seu domínio, que foi o que nós falamos. Por isso nós precisamos proporcionar para a criança momentos em que ela externalize a sua criatividade e expresse isso no ato de desenhar. Então, muitas vezes, na educação infantil, principalmente, sobrou um tempinho, a gente dá uma folha e diz, olha, vai lá desenhar. Então, esse vai lá desenhar talvez não tenha o mesmo significado se ele tiver uma mediação. Se a criança tiver um propósito, um objetivo para desenhar. E esse contexto criado para que a criança desenhe é de extrema importância. Pode ser um passeio, pode ser uma história que você contou, pode ser um teatro feito dentro da sala de aula, pode ser a partir de uma música, pode ser a partir de uma parlenda, pode ser a partir de uma piada, pode ser a partir de um trava-língua. Esse desenho, ele precisa ter significado, ele precisa estar dentro de um contexto para que a criança também sinta vontade de desenhar. Certo? Vamos para frente. O ato de desenhar, ele é marcado por vários tipos de reação. A reação da criança pode ser entendida de várias formas pelos adultos, né? Pelos profissionais de educação ou até mesmo por adultos que são leigos no assunto. Por isso a necessidade de compreensão desse contexto em que a criança vive ou está vivendo naquele momento. Então você que está trabalhando com essa criança, é importante que você entenda que contexto essa criança está inserida para que muitas vezes você compreenda a forma como ela está desenhando. E até a forma como ela se expressa, às vezes uma recusa. Vamos pensar aí que você tem aí a semana da família, não sei, na escola, alguma coisa que envolva a família. E essa criança está vivendo um momento de conflito familiar. E daí? Essa criança, ela não vai querer desenhar aquilo que você fez. Então é importante que você conheça esse contexto em que a criança está inserida, o contexto familiar, o contexto social, para que as suas propostas para a criança, né, em relação à arte dela, ela seja uma proposta coerente, para que realmente a criança tenha prazer e que aquilo tenha significado para ela. Aroeira, ela diz que, Aroeira Soares e Mendes, é um livro de 1996, mas é um livro que é um livro de cabeceira, né, para quem está na nossa referência bibliográfica. Eu digo que sempre que ele é um clássico para quem estuda o desenho da criança. Diz que a arte infantil facilita não só a compreensão, mas também a oportunidade de estimular a imaginação e a criatividade da criança. Então, olha lá, é uma oportunidade de você fazer com que as crianças, ou que a criança que você esteja atendendo, ou a criança que você tenha dentro de uma sala de aula, que ela solte ali o seu imaginário, que ela seja criativa. Eu sempre conto uma história de um dia que eu estava dentro da sala de aula e nós trabalhamos uma história que aparecia um cachorro. E esse cachorro, no contexto lá dos desenhos e tal, era um primeiro ano, eles já
sabiam, né, a grande maioria era depois do mês de julho, já estavam alfabetizados, mas mesmo assim sempre trabalhei com o desenho, acompanhando aí a escrita também nesse período de alfabetização, isso é importante. E essas crianças, né, várias delas diziam assim, mas professora, eu não sei desenhar cachorro. E aí eu dizia para elas assim, desenha do jeito que você sabe, mas eu não sei, professora, desenhar um cachorro. Então vamos pensar que eu fosse uma expert em desenho, que eu não sou, né? Eu não sei desenhar, desenho bem mal, mas vamos supor que eu soubesse desenhar um cachorro. E eu fosse até o quadro e dissesse para que desenhasse o meu cachorro, do jeito que eu queria, né? E dissesse para a criança, olha esse cachorro. Assim que se desenha um cachorro. O que eu ia fazer naquele momento? Eu ia matar a criatividade dos meus alunos. Por quê? Porque todos iam copiar o cachorro da forma como eu fiz. E nós temos que tomar muito cuidado. Mas professor, então como é que eu faço? Como é que eu vou ensinar a criança a desenhar o cachorro? Eu fiz uma proposta para os alunos. Eu disse, deixem um espaço no caderno. Ninguém vai desenhar agora. Eu não me lembro agora a história que era, mas envolvia um cachorro. E eles tinham que desenhar, acho que a parte que eles mais gostaram da história, enfim. A maioria deles tinha que ter o cachorro ali. Então eu disse para eles assim, olha, vocês vão para casa. Quem tem cachorro em casa? Alguns deles levantaram a mão. Eu falei, quem já viu cachorro quando está indo embora para casa? Ou de dentro do carro, aquela criança que fosse a pé, um cachorro que estivesse na rua. Então a tarefa deles era observar os cachorros que eles viam nas calçadas, nas ruas, em casa. Ah, mas eu não achei nenhum cachorro no caminho. Né? Eu disse para eles, procurem em revistas, entrem nos computadores, olhem os cachorros que nós temos. Cachorros verdadeiros, não desenhos de cachorro, fotos de cachorro. E essa foi a minha tarefa para eles. No outro dia, quando eles voltaram, né, eu fiz toda uma parte de oralidade com eles, e daí viram os cachorros, e que cor que vocês acharam de cachorro? Aí um tinha achado pintadinho, outro amarelinho, outro pretinho, e aí eu disse, agora nós vamos voltar na atividade de ontem, e vocês vão desenhar a parte que vocês mais gostaram, que apareça lá o cachorro. Gente, se vocês verem cada cachorro bonito que essas crianças de 7 anos desenharam, vocês não acreditam. Essa criança, possivelmente, ela foi o quê? Ela foi aguçada a ser criativa, a usar a sua imaginação. Nós vamos ver aí mais para frente no nosso livro a diferença de imitação e cópia. Isso não é cópia. Quando nós proporcionamos à criança cópias, nós estamos formando crianças passivas. E nós não queremos formar crianças passivas. Ok? Mesma coisa aconteceu uma vez com uma árvore. Ah, vamos lá fora então. Levei eles para fora de sala de aula, demos uma volta dentro da escola, né? Para você tirar a criança da escola, você precisa de autorização dos pais. E a escola era grande, várias árvores, desde pequena, grande. Agora vamos voltar para a sala de aula e cada um vai desenhar a árvore que quiser. Saiu cada árvore linda. Se eu tivesse ido para o quadro e tivesse desenhado aquela árvore tradicional que todo mundo desenha, as minhas crianças, né, os meus alunos na época, estariam desenhando aquelas árvores tradicionais, né, da mesma forma o resto da vida. Então, olha a diferença que faz você fazer uma intervenção e você dar uma resposta pronta para a criança. Então eles gostavam muito dessa coisa de desenhar, porque quando eles não sabiam desenhar, eu sempre tinha alguma coisa na manga. Sentava no chão, ia pegar uma revista e olhar para ver se a gente achava alguma coisa. Ou ele sentava com um amigo, o amigo contava como é que era uma casa que ele tinha visto, ele ia imaginando, ia desenhando. Então você precisa criar estratégias para que a criança solte a sua imaginação e solte a sua criatividade. Vamos para frente? Desenhar e falar são linguagens que interagem. Então, quando a criança desenha, nós estamos proporcionando a ela o desenvolvimento da linguagem. E quando ela também fala, quando ela se expressa, nós também estamos proporcionando a ela que ela também consiga desenhar
né, dentro da sua fase, dentro daquilo que se espera para que ela desenhe. Ambas desenvolvem a forma de pensar da criança, cada uma com sua particularidade. Que trouxe alguns desenhos aqui só para que vocês vejam, só ilustrativos, mas são crianças aí desenhando. A criança gosta muito de desenhar e a gente conhece muito as crianças a partir de seus desenhos. Nós adultos, professores, psicopedagogos, pais, nós temos que tomar cuidado, ao olhar esse desenho da criança. A nossa mediação ela é importante, mas nós precisamos ter cuidado, por quê? Porque muitas vezes ao ver aquele amontoado de rabiscos, que eu digo sempre, não são rabiscos, isso tem um nome, chama-se garatuja, o adulto quer saber o que significa e enche a criança de perguntas. Então o que é isso? Por que isso? Então a gente tem que proporcionar momentos que a criança ela consiga se expressar, mas de uma forma espontânea. Então você vai conversando com a criança e a criança vai contando sem que você fique com uma pergunta atrás da outra. Então ela te responde uma pergunta e você já envolve ela numa outra conversa e já faz uma outra pergunta, mas assim, de uma forma que ela não perceba que você não está muitas vezes entendendo aquilo que ela desenhou. Porque quando ela está lá no começo do desenho, só ela entende o que ela faz. Aos nossos olhos adultos, nós não conseguimos perceber. Então, essas perguntas são importantes, mas nós precisamos ter cuidado. Por quê? Porque em exagero, essa atitude ela pode o quê? Inibir o desenvolvimento gráfico da criança. Então, não vamos exagerar, vamos conversando com a criança para que ela espontaneamente vá nos contando, certo? Vamos para frente. O desenho é uma forma de raciocinar no papel. Por que eu coloquei essa frase? Porque quando a criança desenha, nós também estamos ensinando a ela noções de limite, linhas, espaço, direção, entre outros que posteriormente irão facilitar o seu processo de alfabetização com melhor controle motor. Se você já viu uma criança que está em processo de alfabetização, muitas vezes ela está escrevendo numa determinada folha do caderno. Quando acaba a folha do caderno, ela vira o caderno, ela começa no meio da outra, ou ela começa embaixo. Essa criança possivelmente ela não teve um bom trabalho lá na educação infantil. Ela não teve muitos estímulos em casa. Por quê? Porque quando você trabalha com o desenho, faz com que a criança adquira mais rápido essa questão da noção do em cima, do embaixo, do espaço que ela tem dentro da folha para desenhar. Então, olha quantas coisas que nós trabalhamos e que nós desenvolvemos com a criança a partir dos desenhos. Questão de lateralidade, questão que muitas vezes elas demoram para compreender o que é o em cima, o que é o embaixo. O que eu tenho que colocar em cima, o que eu tenho que colocar embaixo. Muitas vezes ela vai desenhar um rio, ela põe o peixe lá em cima, o rio lá em cima, o sol lá embaixo. Então, são essas observações que nós temos que ter nos desenhos da criança e fazer as devidas observações, as devidas orientações. Ok? Vamos para frente? Essa mediação, então, do adulto, ela é importante? O adulto deve sim instigar a criança a falar, porém de uma forma moderada, que é isso que nós acabamos de falar agora. Se ele der liberdade para a criança se expressar sem reprimi-la, com certeza estará colaborando com o desenvolvimento do raciocínio, pois a criança terá incentivo para interpretar aquilo que ela fez. Tudo isso eu acabei de falar com vocês agora, sobre os cuidados que nós temos que ter na hora de conversar com a criança sobre a sua arte. Bom, Lowenfeld e Britten, num livro de 1970, que também é um clássico, diz que desenhar permite que a criança risque, planeje, jogue, enfim, estimula o desenvolvimento em vários aspectos. E esses aspectos são os que o Lowenfeld e o Britten ele coloca, tá? O desenvolvimento emocional,
ele é colocado ali no momento em que a criança desenha. Esse assunto nós vamos nos aprofundar um pouco mais na nossa aula ao vivo, então eu gostaria que vocês já lessem essa parte do livro para que a gente comente um pouco mais na nossa aula ao vivo, mas o desenvolvimento intelectual, no ato de desenhar a gente desenvolve muito o intelecto da criança, o desenvolvimento físico, né, que muita gente acha que o desenho só proporciona a ele, a criança está com problema na coordenação motora fina, aí a gente fica dando desenhos e desenhos e pensando que ela só vai desenvolver, né, o aspecto motor, o aspecto físico, e não. E, gente, só lembrando que quando eu falo em desenho, eu não estou falando somente no desenho que a criança pega o lápis e desenha, eu estou falando numa pintura, eu estou falando num trabalho com massinha de modelar. Isso também são desenhos que a criança faz. Esses desenhos que elas fazem no chão. É comum você entrar numa escola de educação infantil e você vê aqueles desenhos feitos com giz no asfalto ou nas calçadas. Tem escola que tem tipo uma quadra que tem parece um quadro verde no chão para que as crianças desenhem. Isso é muito importante. Criança precisa desenhar. E muitas vezes a gente... principalmente quem é pai, quem é mãe aí, sabe que as crianças pegam lápis, pegam canetinhas e que se a gente deixar elas riscam a casa toda, né? Eu tenho que permitir e ter um espaço para que a criança faça isso. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, eu tinha um corredor e eu colocava aqueles papéis craft para que eles desenhassem. Uma vez que eu descuidei, né, que eu não tinha colocado ainda e foi aí eu aprendi a colocar, me riscaram todo o sofá que eu tinha comprado recentemente. Não briguei, né, porque eu disse, o que você fez? Ele disse, que vi Léo, né, quer dizer, escrevi Léo, escrevi o meu nome. Então, se eu naquele momento tivesse reprimido, tivesse dado uns tapas, eu teria inibido, né, e ele teria achado que desenhar, que escrever, seria uma coisa ruim. Então, o que eu fiz? Eu criei um espaço para que eles pudessem desenhar, certo? Então, pais e mães aí, vai uma dica, seu filho vai querer riscar a parede se você não deixar um espaço. Tem muito pai que esconde caneta, né? Vai riscar a parede, vai riscar o sofá da minha casa. Se você tiver um espaço onde ele possa fazer isso, ele não risca nada onde ele não vai poder, né? Nem nossas paredes, nem nossos sofás, mas ele precisa do espaço. Porque a criança tem necessidade de riscar, de desenhar, de escrever, certo? Para aqueles quadros também, para eles é importante. Salas de educação infantil tem que ter lugar baixo para eles desenharem na sala ou no chão. Consultórios aí ou salas de psicopedagogo precisa ter esses espaços para que eles desenhem, para que eles expressem aí os seus pensamentos também. Desenvolvimento perceptual, e eu acho bem importante porque quando a criança desenha e você começa a perguntar, ela vai dando ênfase em algumas coisas que ela não tinha percebido no momento que ela desenhou. Por isso que nós falamos do desenvolvimento perceptual. A criança começa a olhar para o desenho dela e perceber algo que poderia ter sido diferente, que poderia melhorar, certo? Então, essa percepção da criança, ela é desenvolvida também com o ato de desenhar. O desenvolvimento social, porque a criança ela pode interagir com outras crianças na hora do desenho, ou ela também começa a perceber a necessidade de não se desenhar sozinha. Ela já começa a perceber que ela pode desenhar ela na escola junto com outros colegas, ela com a família, um passeio interessante que ela fez com a família. Nós temos exemplos disso lá no livro, na primeira unidade. O desenvolvimento estético, a criança ela começa a olhar para o desenho que ela fez e olhar e dizer, puxa, isso aqui não está muito bonito. Isso aqui, na cabecinha dela, ela não vai pensar, esteticamente isso não está bonito. Mas ela começa a perceber que ela pintou a árvore de, sei lá, amarela e ela queria ter pintado a árvore de verde. Ela queria
desenhar e pintar o rosto da pessoa ou de cor da pele, né? Seja ela branca, negra, mas enfim. Ela pintou o quê? Pintou de roxo. Existem pessoas roxas. Então, essa questão da estética, essa questão da percepção, tudo isso é desenvolvido com o desenho. E o desenvolvimento criador. A criança, ao desenhar, ao pintar, ao trabalhar com massinha de modelar, ela transforma aí o seu aspecto criador é desenvolvido. Ela começa a ser criativa naquilo que ela faz, ok? Bom, há instituições de ensino que veem no desenho uma forma de trabalho motor. Como eu falei, né? Ele proporciona sim, porém, se formos pensar apenas nessa vertente do desenvolvimento motor, estaremos excluindo o entendimento do desenho como uma forma de construção do pensamento e apropriação da realidade, certo? Então, não vamos pensar no desenho somente como o desenvolvimento físico, o desenvolvimento motor aí da criança. Aqui, como eu falei para vocês, a imitação, ela é diferente da cópia. Então, imitação é algo diferente. Imitar é uma maneira de se apropriar de certos conceitos. Já viram a criança que pega o sapato da mãe, ou o menino que pega a camisa do pai, o sapato do pai? Ele está fazendo o quê? Ele está copiando o pai? Não, ele está imitando. Então, só para que vocês entendam, cópia é aquilo que a gente impõe que a criança faça. Como o exemplo que eu dei do cachorro. Se eu tivesse ido ao quadro e tivesse mostrado para a criança como é que desenha um cachorro, eu estaria trabalhando com cópia e não com imitação, com o desenvolvimento criativo da criança, certo? Então, cópia é aquilo que a criança faz de alguma forma impositiva. Imitação é aquilo que ela sente vontade. Ela está sentada do lado de um colega, e o colega está desenhando de uma forma que ela achou bonito. Ela vai copiar? Não, ela vai imitar o que o colega está fazendo. Porque o colega não está impondo para que ela copie, ela sentiu vontade de copiar, certo? Imitar não significa ausência de originalidade e de criatividade, mas o desejo de fazer algo que lhe dê interesse. Na imitação, a criança tem o poder de decisão daquilo que ela quer fazer e não faz por imposição. Acho que isso ficou bem claro, né? O ato de copiar não faz da criança autora de suas ações. Copiar tal e qual que lhe é imposto é um ato de opressão, um ato controlador que impede a originalidade e a criatividade por parte da criança. Então, vamos deixar a nossa criança ser original. Ela colocar aí a sua criatividade, a sua imaginação e não aquilo que a gente impõe que ela coloque, certo? Não podemos cometer o equívoco de entender o desenho como uma cópia ou como uma forma de desenvolvimento motor apenas. Se assim fizermos, estaremos camuflando o verdadeiro sentido do desenho e, consequentemente, o processo de desenvolvimento natural da criança. A criança tem um desenvolvimento natural, todavia, nós precisamos estimular, nós precisamos interagir, nós precisamos intervir para que a criança se desenvolva naturalmente, certo? Nós vamos falar agora das fases do desenho infantil. Nos desenhos de crianças com idades correspondentes, independente da sua classe social, da sua origem, podemos perceber nelas uma semelhança. Muitas características que estão presentes ali nos desenhos são iguais em crianças em idade com a mesma idade, tá? E o desenho independe da classe social, independe da raça, independe se ela estuda numa escola pública, se ela estuda numa escola privada, desde que ela tenha os mesmos estímulos, né? Ela terá, a criança que está aqui no Brasil ou que ela está em qualquer outro país, ela vai passar pelo mesmo processo evolutivo. E esse processo evolutivo são etapas do desenho. E eles fornecem para a gente um poderoso instrumento para compreender as crianças, principalmente na educação infantil, quando a escrita ainda não é do domínio.
Ainda no livro, né, de 1970 do Lowenfeld e do Britten, ele define as fases do desenho infantil aí, até os 6, 7 anos, em 3 etapas. Então nós temos a etapa das garatujas, que vai aproximadamente dos 2 aos 4 anos. Tem crianças que conseguem fazer, né, sair dessa etapa, já ir para a próxima etapa mais nova, principalmente hoje que as nossas crianças têm muito acesso aí à internet, a materiais, a esse mundo letrado que nós temos aí. A segunda fase é a fase pré-esquemática. Então, ela pode começar dos 3, né, e vai chegar ali até os 6 anos aproximadamente. Hoje, já muitas crianças com 5 anos, 4 anos, já estão saindo dessa fase justamente pelos estímulos que ela tem, principalmente os estímulos visuais. A criança hoje ela está em contato com muito recursos tecnológicos, principalmente, né, programas de televisão, então ela já começa a desenvolver esse processo criativo, esse processo perceptual muito antes, ok? E a fase esquemática, que ela acontece aí a partir dos 6 anos, né? Crianças aí com 5 anos já estão entrando em fase esquemática. O normal é que a criança a partir dos 6 anos já esteja dentro da fase esquemática. E esse olhar você precisa ter. Se você pegar uma criança de 7, 8 anos aí para olhar e ela ainda estiver lá na garatuja ou na pré-esquemática, é bom verificar para ver se essa criança tem algum problema, ou se faltou algum estímulo, ou se ela não fez educação infantil. Enfim, é bom investigar a vida da criança, porque uma criança que está lá com 7, 8 anos e ainda está na fase pré-esquemática, alguma coisa não está certa. Não era para ela estar nessa fase. Ok? Vamos para frente? Então, a fase da garatuja, como eu falei, aproximadamente dos 2 aos 4 anos, né, a criança já começa a balbuciar muito cedo, a falar muito cedo, mas o registro permanente de suas ações começam a partir do momento em que ela começa a garatujar, que nós chamamos, ou seja, começa a partir das garatujas. Então, o primeiro desenho que a criança faz, aqueles primeiros rabiscos que nós não compreendemos, são chamados de garatuja. Tudo começa quando a criança percebe que o movimento de sua mão com algum instrumento deixa marcas. Essa representação gráfica muito primitiva são chamadas de garatujas. E dentro das garatujas nós temos, vamos dizer assim, 3 momentos. Nós temos o momento das garatujas desordenadas, nós temos o momento em que a criança tem garatujas controladas e garatujas com atribuições de nomes. Vamos ver cada uma agora, um exemplo. As garatujas desordenadas não são formas de a criança retratar o seu meio visual ou forma de pensamento. Neste momento, elas são rabiscos aleatórios que a criança não percebe que pode representar algo através deles. Na maioria das vezes, a criança nem olha para aquilo que está rabiscando. Estes movimentos realizados são, na maioria das vezes, para cima e para baixo, para frente e para trás, sem destino certo. Nesse estágio, a criança não estabelece relação nenhuma entre o traço e o gesto. O prazer dela é riscar tudo que vê pela frente. Então, esse primeiro momento da garatuja desordenada, ela é o momento em que a criança ela coloca o lápis sobre a folha ou o pincel sobre a folha e ela risca de forma desordenada. Esse aqui é o desenho do Mateus, de 2 anos, para que vocês vejam, não tem uma lógica, né, a seguir. O Mateus simplesmente colocou o lápis sobre a folha, a canetinha sobre a folha e começou a riscar. Movimento de cima para baixo, de frente para trás, de trás para frente, pelo simples fato de estar deixando uma marca no papel. Nesse momento ele ainda não tem controle e nem está pensando em nada que ele poderia desenhar, certo? A garatuja controlada tem início quando a criança descobre que existe ligação entre seus movimentos e os traços que deixou no papel.
Ocorre aproximadamente 6 meses após a criança começar a garatujar, tá? Né? Fazer os desenhos aí de garatuja. Consegue se concentrar por mais tempo e já realiza movimentos de vai e vem. Consegue fazer movimentos em círculo, mas ainda não registra quadrados. Descobre ainda que pode variar as cores, mesmo sem saber distingui-las. A noção de espaço, forma e tamanho ainda é muito abstrata nessa fase. Aqui eu trouxe para vocês um modelo de um desenho feito por uma criança, o Leonardo, 2 anos e 5 meses, de uma garatuja controlada. Ou seja, essa criança ela já sabe que se ela colocar a caneta sobre o papel e se ela subir, né, a mão, esse risco vai para cima. Se ela descer a mão, esse risco vai para baixo. Se ela for para o lado, a caneta vai acompanhando o movimento que ela quis fazer. Ou seja, ela tem controle dos seus movimentos. Então, geralmente eles desenham círculos assim, fazem um movimento de vai e vem, mas aos nossos olhos isso ainda não tem visibilidade. E a criança nessa fase da garatuja controlada, geralmente também ela não consegue atribuir nomes. Atribuir nomes e explicar o que fez é a próxima fase da garatuja, que é a garatuja com atribuição de nomes. Nesse estágio que a criança começa a atribuir nomes aos seus desenhos, ou seja, ela começa a expressar aquilo que ela quis fazer. Então ela já consegue pensar naquilo que ela quer desenhar. Mas isso aos nossos olhos ainda não é percebido, mas neste momento já é percebido aos olhos da criança. Então quando ela desenha, ela já consegue contar aquilo que ela quis desenhar. A atribuição de nomes ao que fez caracteriza um grande significado, né, evolutivo aí para a criança. Isso geralmente acontece por volta dos 3 anos e meio, época em que a criança transferiu o pensamento sinestésico, que é a percepção de movimento, para o movimento imaginário. Aqui ela já consegue imaginar, né, o que ela quer desenhar. Ela já começa a ser criativa naquilo que ela faz. Desenhos de garatujas criados pela criança nessa etapa não possuem notáveis mudanças em relação aos desenhos das etapas anteriores. No entanto, o tempo que a criança se dedica é maior e seus traços são carregados de significado. Então, os desenhos de uma criança que está na fase da garatuja controlada ou da garatuja desordenada, ele não difere muito dessa etapa. O que difere essa etapa é que aqui ela já consegue ficar mais tempo desenhando e já consegue expressar aquilo que ela quis desenhar, ok? Então, a garatuja ela passa por essas 3 etapas. Então, quando a criança expressa aquilo que ela fez, mesmo que aos nossos olhos não seja nítido, ela já está na fase da garatuja com atribuição de nomes. Aqui você tem um desenho também do Leonardo, de 3 anos e 2 meses, aonde ele diz, Leonardo jogando bola com a Tatá. Alguém está vendo o Leonardo jogando bola com a Tatá aí? Não, mas no momento em que ele desenhou, né, ele quis desenhar isso. Então a importância de nós escutarmos a criança, né, aquilo que ela quis desenhar. Então você tem ali Leonardo jogando bola com a Tatá. Nós não estamos vendo, mas quando eu perguntei para a criança, ele disse, que era o Leonardo jogando bola com a Tatá. E eu disse, onde é que você está? E ele me disse, vocês conseguem ver aqui? É o Leonardo. A bola, o campo e a Tatá. Só que você precisa, no mesmo momento em que ela desenhou, você precisa colocar ali a sua intenção. Por quê? Porque no outro dia, se essa criança pegar esse desenho, ela não vai conseguir olhar para esse desenho e enxergar o que ela enxergou na hora que ela estava desenhando, tá? Então, pergunte, né, faça com que ela relate o que ela desenhou
logo após ela ter terminado de desenhar. No outro dia, aquilo não vai representar a mesma coisa para ela. Você tem aí agora a segunda fase, que é a fase pré-esquemática, que é o momento em que começam a aparecer, né, filamentos fechados, círculos fechados, filamentos, né, que são essas perninhas, esses bracinhos saindo aí da cabeça, tendo aparência de sol ou aranha na tentativa de representar a figura humana. Vocês já viram em algum lugar desenhos assim? Possivelmente, se não viram, como profissionais da educação vão ver, que toda criança passa por esse processo. A criança adquire o duplo controle do ponto de partida e de chegada de seus movimentos. Aparecem as primeiras formas reconhecíveis, denominadas de homem palito ou homem girino. Aqui eu trouxe para vocês um desenho já. Aqui sim você já consegue perceber aí, né, a imagem da figura humana. A Carol dançando e o Léo olhando. Olha ali, cadê o Léo e cadê a Carol? Quando eu perguntei, ele disse, eu estou aqui, a Tatá está ali, a Carol está ali. Então, ele já consegue expressar aquilo que ele quis desenhar. E aos nossos olhos, a gente já começa a reconhecer a figura humana, certo? Ainda por volta dos 4 anos, o domínio recém-adquirido do quadrado é aplicado usualmente à casa e de forma cada vez mais clara. Então, nos desenhos das crianças, principalmente quando elas querem desenhar aí uma casa. Os pequenos círculos ou as pequenas cruzes ocupam papel de portas e janelas. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, Gabriel, 4 anos e 2 meses, que ele desenhou aí 2 casas. Então, olha ali, ó. As cruzes representam as janelas, né? A parte ali já está meio que um quadrado ali. Aqui uma criança também, na pré-esquemática, um pouco mais organizado. Leonardo com 4 anos e 5 meses. Eu e o papai, a mamãe e a Tatá estamos em casa brincando. E por último então, a fase esquemática, que aí, né, dos 6, 7, vai aí até os 9 anos aproximadamente. Então, na fase esquemática, a principal característica do desenho são as figuras que começam a se encontrar de forma organizada, de acordo com temas, ordem espacial mais clara. Nessa fase, a criança já usa com maior intensidade a frequência, né, com maior frequência figuras como círculos, quadrados, triângulos, entre outras. Aqui, a criança ela já tem o total domínio, né, do lápis, ela já sabe que desenhar um quadrado, ela já sabe desenhar a figura humana com cabelo, com mão, com perna. Elementos da terra já se localizam na parte inferior da folha, elementos do céu na parte superior. Há uma elaboração mais projetada no ato de desenhar, permitindo assim o esclarecimento por parte da criança em relação às suas intenções, elaborando trabalhos individuais e coletivos com mais significados. Aqui você tem o desenho de uma criança de 6 anos e meio. Observe que você tem o quadro ali na parede, a porta, a criança já se coloca um pouquinho maior que a mesa. Olha ali, ó. Então é uma criança que já faz um desenho no nível esquemático. Se você observar na figura humana, olha lá, tem cabelo, tem o olho certinho já definido, né? Tem a roupinha, olha lá, tem os bracinhos com os dedos. Criança, quando chega nessa fase de já conseguir perceber todos esses detalhes, principalmente na figura humana, é porque ela está na fase esquemática. Esta fase, então, é notável principalmente essa evolução, como eu falei para vocês, da figura humana, que deixa de ser homem palito e passa a ter mesmo o formato de um corpo. Mais um desenho na fase esquemática, né? Caroline aí com 7 anos. Em ambos os desenhos feitos por Caroline, percebemos então essa organização espacial clara. Essa criança mostra que já tem formado os conceitos de em cima, embaixo e proporção de tamanhos. Ela não vai desenhar ela maior que a casa, ela já desenha ela menor do que a casa.
Mesmo sendo clara essa evolução do desenho infantil, não se pode determinar com exatidão as idades que as crianças fazem garatujas, desenhos pré-esquemáticos e esquemáticos. Vai muito do estímulo que essa criança tem. Mas o que a gente tem que ter noção são as idades aproximadas e compreender que uma criança de 8, de 9, de 7 anos não pode estar fazendo garatuja ou estar fazendo aqueles desenhos em forma de homem girino ou em forma de homem palito. Então, não dá para determinar com exatidão, mas nós temos noção, né, de como essa criança estará dentro de cada etapa da sua idade. Nessa etapa a criança começa a usar cores, né, porque ela já consegue determinar as cores, mas as cores certas na fase esquemática. Mas desde as garatujas, quando ela atribui nomes, ela já consegue utilizar diversas cores, mesmo que essas cores elas não são exatamente, né, aquilo que deveria ser. Então ela troca de cores, mas ela não tem noção ainda da importância disso, ao contrário da fase esquemática, que a criança já faz isso com exatidão. Tá? Aqui então, as experiências marcantes vividas pela criança podem influenciar ou até mesmo determinar o esquema que estabelece em relação às cores. Podemos citar o exemplo de uma criança que ganhou sua primeira bicicleta amarela. Provavelmente todas as bicicletas que ela desenhar, ela pintará de amarelo porque foi uma cor que marcou de alguma coisa que ela gostou muito. Só para concluir então, e a gente aprofunda esse assunto nas nossas aulas ao vivo, é de suma importância que todo profissional da educação, seja professor, seja psicopedagogo ou qualquer profissional que trabalhe dentro da educação, que ele saiba intervir no desenho da criança. Porém, temos que tomar cuidado para não fazer os desenhos dela uma cópia. Tirar a originalidade do trabalho dessa criança. Para que isso ocorra, temos que conhecer esse processo evolutivo do desenho infantil. É essencial que os educadores repensem as expectativas do desenho da criança, estabelecendo um diálogo relacionado à sua produção gráfica. Para tanto, é fundamental que conheçam as fases evolutivas do desenho e compreendam que as crianças não aprendem apenas porque veem ou escutam, mas sim porque elaboram, recebem e trabalham com aquilo que o meio lhe oferece. E nós precisamos oferecer cada vez mais possibilidades de fazer com que a criança evolua no seu processo de aprendizagem, seja ele enquanto está desenhando, seja ele no momento em que ela já escreve, no momento em que ela está com conteúdos, vamos dizer, mais formais. Ok? Eu aguardo vocês então para a nossa segunda aula, onde nós vamos discutir o processo evolutivo da leitura e da escrita. Um abraço e até lá!